Bom, então vamos lá. Para a gente começar a falar sobre agenda, é muito comum que a gente viva aí atendendo na correria, né? Deixa eu só colocar um fone. É muito... Okay. Tá me ouvindo certinho? Tudo bem? Estão me ouvindo? Manda um joinha aí para mim, se vocês estiverem me ouvindo. Normal. Tá? Ah, que bom. Porque esse fone aqui eu não usei. Então, vamos falar de agenda hoje, gente. Começando de novo, para quem está entrando agora, o nosso intensivão, começando agora, certo? Bom, vamos falar sobre agenda, correria, né? Buraco na agenda, horário ocioso. Ai, ninguém gosta disso. Eu não gosto, muito menos vocês. As nossas secretárias também não gostam, porque elas também, as que fazem, né, que treinam aí com a gente, que me escuta, todo mundo sabe que a gente não gosta de agenda com buracos, de horários ociosos, porque é isso daí que comem, né? Comem mesmo toda a nossa lucratividade aí no final do mês. E aí a gente vai fazer as contas lá e não fica muito feliz, não é verdade? Bom, primeira coisa, gente. O que eu falo sempre para vocês? Sempre para as secretárias, sempre. Primeiro de tudo, elas têm que entender, e nós, como dentistas, como gestores, a gente tem por obrigação mostrar para elas quanto custa esses horários ociosos, ok? Então, quando você mostra para sua secretária, para sua recepcionista, o custo, por exemplo, da sua hora clínica, ela vai entender a importância de marcar uma pessoa ali, de ter uma pessoa agendada, né? Ela vai entender que se você está atendendo, a clínica está produzindo, está indo tudo bem, e no final do mês a gente vai ficar feliz e ela também, tá? Então, primeira coisa, façam, né? Entendam qual é o custo da sua clínica, qual é a sua hora clínica, para você poder falar isso para ela. Fala, olha, que nem aqui na clínica a gente faz as reuniões semanais, quem já me acompanha há um tempo sabe disso, eu sempre peço para a gente fazer todas as reuniões semanais, e nessas reuniões a gente conversa muito sobre isso, sobre os custos da clínica, onde eu estou, em que ponto nós estamos da nossa escala aí, onde a gente quer chegar, da nossa evolução. Então, olha, a nossa meta esse ano é de faturar tanto, esse mês é de faturar tanto, essa semana é de faturar tanto. Então, vocês sabem que para a gente faturar esse tanto que a gente precisa, para a clínica poder rodar legal, para a gente conseguir aí crescer, expandir, né? A gente precisa que a agenda tenha os horários todos preenchidos, ok? Mas não é preenchido por preencher, ok, gente? Isso daí é uma coisa que acontece muito quando eu converso com vocês, né? Nas mentorias, principalmente. Ah, Roberta, a minha agenda tá cheia a minha agenda, eu não paro de trabalhar, mas eu não consigo ver no final do mês. Eu não paro de atender. Ou se não, olha, eu tenho muita vaga, eu tenho muito buraco na minha agenda, eu tenho muito horário ocioso. Por que isso acontece? E tem gente que, pasmem, né? Tem horários ociosos, sim, e muitas vezes faturam a mesma coisa que aquelas pessoas que não param de trabalhar o dia todo. Entende como a agenda realmente é uma ciência? É uma coisa que é o que move a clínica, né? É o coração da clínica. Então, a gente precisa entender muito bem dos horários, onde a gente pode encaixar os pacientes, que tipo de procedimento vai ser feito, quanto tempo vai levar, para ver se eu consigo colocar algum outro paciente junto. Então, a gente precisa ter domínio disso daí, para poder não ter uma agenda corrida, daquela forma que você trabalha, atende, tá atendendo um, tem dois esperando. Isso é péssimo para a produtividade do dentista, para a excelência do trabalho do dentista lá dentro, né? Nós somos totalmente 100% operacionais. Então, a gente depende muito do tempo para entregar resultado. E se você não tem tempo suficiente para entregar um resultado, você tem que refazer. Você precisa de outro horário. Então, você trabalha muito, ou seja, você atende muito a mesma pessoa. E você cobrou uma vez.
você cobrou uma hora clínica, tá? Você não cobrou todas as vezes que aquela pessoa foi lá e usou o seu tempo. Entenderam? Se você marca muitas vezes aquela mesma pessoa, isso quer dizer que ela vai tomar tempo de uma outra que poderia estar ali pagando por aquele procedimento. É isso que as secretárias precisam entender, que eu explico muito para elas, tá bom? Para vocês também, para vocês entenderem isso daí. Agora, quando a gente... Peraí que tem um probleminha aqui no meu Facebook. Bom, o pessoal do Facebook deu uma pane aqui. Tá normal no Facebook? Dá uma olhada aí. Tá embaçado, sim. Então, tá embaçado. Deixa eu só encerrar aqui do Facebook. Você consegue colocar aqui para mim, por favor? Bom, pessoal do Facebook, desculpa. Quem tá no Face vai pro Insta, vai pro YouTube. Ok? Bom, então vamos lá, vamos continuar. Então, gente, por quê que é tão importante a gente ter uma agenda bem feita? A gente ter uma agenda produtiva. Não adianta só ter agenda cheia, a gente precisa ter uma agenda produtiva. Lembra isso. Primeira coisa, vamos lá, vou falando e vou recapitulando para vocês não esquecerem, ok? Lembra que isso é intensivão, é aprendizado aqui 100%. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, vão me mandando aqui, ok? Que eu vou respondendo, a gente vai conversando por aqui. Alguma dificuldade que vocês tenham também, tá? Estou aqui para ajudar. Primeira coisa, a sua secretária deve saber quanto tempo você demora em cada procedimento. Qual é o procedimento que vai fazer naquele paciente, naquele tempo, naquele dia, tá? E isso pode ser anotado na sua agenda. Aí, o pessoal do Facebook voltou. Tá bom? Então, aquilo tem que ser anotado na sua agenda. O que é legal vocês fazerem? Eu já fiz, como vocês sabem, eu já fiz vários testes, de várias maneiras de fazer remarcação, de levar o paciente até a sala de espera, né, até a recepção para remarcar, já fiz vários testes. E o que funciona muito hoje? Hoje a gente tem uma agenda bem tranquila aqui, e as agendas que a gente ajuda a montar também, né, de outras clínicas, eu tenho tido muito resultado positivo quando o dentista ou profissional leva o paciente até a recepção e entrega ele para sua recepcionista, para sua secretária, falando, olha, Joana, aqui no seu João, a próxima vez eu vou fazer uma restauração, então eu preciso de um horário, ou eu preciso de 2 horários, né? Você combina com ela quanto que é um horário. Se for orto, não sei, um horário é meia hora, um horário é 15 minutos, ok? Então, ela já vai saber quanto tempo você precisa para fazer aquele procedimento. Só que antes disso, para tudo isso funcionar muito bem, a gente precisa ter o quê? Planejamento. Então, você planeja naquele paciente, né, naquele tratamento que você tem que fazer, quantas sessões mais ou menos você vai usar para fazer aquele procedimento, para ver o quanto você cobrou, para você usar aquelas horas clínicas de uma forma lucrativa, tá? Então, olha, lá no meu orçamento, na minha previsão de honorários, eu vi que para concluir o tratamento do seu João, eu preciso de 4 sessões. Então, eu preciso, por exemplo, de 4 horários. Se a minha hora clínica é tanto, né, X, eu preciso, então, de fazer no máximo em 3, 4 sessões. Se eu fizer mais que isso, eu vou estar tomando prejuízo. Ok? Então, você dentista, vai chegar na sua recepcionista, na sua secretária e vai falar para ela, olha, eu preciso de meia hora, eu preciso de um horário para terminar, para fazer o seu João a próxima vez. E desse jeito, vocês vão construindo a agenda. Quando chegar nesse dia do atendimento, a sua agenda vai estar construída. Então, você já sabe que o seu João, você tem aquilo para fazer, o tempo que você tem para fazer. Porque isso já foi planejado. Aí, você não gasta tempo pensando, o que eu vou fazer hoje no seu João? O que dá tempo de fazer hoje no seu João? Não dá para fazer aquela restauração que eu tinha planejado, porque acabou encaixando aí, a minha secretária encaixou um paciente, eu tive que fazer, atender um paciente com dor e eu não consegui terminar. E aí você remarca de novo o seu João. E aí você extrapola aquele limite de hora clínica. E aí não funciona, tá bom? Então, tenham muito cuidado com isso. Primeiro, planejamento.
depois do planejamento, a marcação do horário de quanto tempo você precisa para realizar aquele procedimento, tá? Desse jeito, você não tem uma agenda improdutiva, você tem uma agenda bem produtiva e você tem uma agenda também onde você possa trabalhar com tranquilidade, você dentista, ok? Então, vamos lá. Bom, outra coisa que acontece muitas vezes a gente não conversa com a nossa secretária, com a nossa recepcionista sobre isso. E aí, por exemplo, a avaliação. A gente vai fazer a avaliação, geralmente uma boa avaliação demora até 1 hora, né, para ser realizada. E aí, você não conversa nada com ela, às vezes faz uma avaliação de um pouco mais de tempo, outras vezes um tempo um pouco menor, e aí ela acaba encaixando pacientes ali, ou, eu acho que não vai vir, eu marquei essa avaliação, mas o paciente não confirmou, a gente lembrou e ele não confirmou que vem, aí acaba marcando 2, 3 pacientes naquele mesmo horário. E o que acontece? O paciente aparece. A sua avaliação aparece. E aí já tem a sua avaliação, e já tem mais 2 lá marcados que também apareceram. Aí você atende correndo. Aí uma avaliação que você teria que fazer com tanto cuidado, com o tempo maior, para conseguir estabelecer uma conexão ali com aquele paciente, para construir o plano de tratamento dele junto com ele, você já não consegue. Você já faz mais ou menos, você faz rápido, ou senão você só pede um exame, deixa para fazer depois. Isso já aconteceu muito, né? E aí você perde horários. Aqueles outros pacientes também, que você poderia fazer num horário só, você consegue fazer em meio horário. E aí você tem que remarcar aquele paciente. Então, isso fica chato. Isso fica até cansativo para os pacientes, né? E aí eles vão cair, eles sempre falam, né, onde é o nosso filtro. Eles falam ali na recepção, para você, secretária, certo? E aí vem as reclamações. A doutora não vai atender? Já está no meu horário. Já passou do meu horário. Vai demorar muito? Certo? Aí eles ficam lá, né, balançando a perna, e te olhando para você, e você sai, você volta, e eles olham, né? E vai lá tomar uma água e volta, e vai no banheiro e volta. É um terror, é terrível isso, é muito chato, é muito cansativo para os pacientes terem que ficar esperando e terem que ficar voltando toda hora para terminar os procedimentos, tá? Então, vamos melhorar isso daí. E isso tudo a gente consegue melhorar sim, nesse passo a passo aqui que eu vou dar para vocês agora, tá? Então, o paciente ligou, né? Você marcou aquele tratamento daquele paciente naquele dia, naquele horário. Lembrando do tipo de agendamento que a gente faz, vocês se lembram? Oferecendo sempre um horário só por vez, ok? Ofereçam sempre um horário por vez, não é para oferecer a agenda toda. Roberta, mas eu tenho vários horários para mandar para aquele paciente. Não, você vai falar, você vai perguntar para esse paciente qual é o dia e qual é o melhor horário para ele vir ser atendido pelo doutor, pela doutora. E aí ele vai falar, olha, o meu melhor dia é numa sexta-feira à tarde. Ok, então você já vai lá na sexta-feira e vê os horários que você tem. Aí você fala assim, olha, eu tenho às 2 horas da tarde, no início da tarde. Não posso e tal, olha, então, nesse horário que você precisa, eu não tenho. Eu só vou ter, provavelmente, na sexta-feira, na outra semana, tá? Mas eu vou lembrar os pacientes que eu tenho aqui, e aí eu vou te avisar se eu vou ter esse horário para você ou não, tudo bem? Não é de forma nenhuma, gente, para facilitar demais a entrega de horários para as pessoas, tá? Isso também é uma forma muito ruim do paciente entender isso, que a sua agenda, ela tem vários horários, então para ele é fácil faltar, para ele é fácil remarcar. E aí, poxa, não, lá no cabeleireiro que eu vou, eu consegui horário no mesmo horário do dentista. Só que lá é muito difícil de eu voltar, porque ele é muito cheio, ele tem muitos horários. Então, quem que eu vou trocar? O dentista. Por quê? Porque a secretária dele falou que tem horário às 3, às 4, às 5. Lá paciente, ela fala que o paciente desmarcou, que o paciente remarcou, que ela liga e ela vive ligando. Então, eles percebem que o horário é fácil. Então, se eles podem trocar por algum outro compromisso que eles julguem mais importante, que eles julguem que é uma prioridade, aí a nossa agenda fica vazia, a nossa agenda fica com horários ociosos, ok? Então, e não é também para ficar mentindo, tal, que eu tô falando assim, Roberta, mas ela tem um monte de horário. Mas não é assim também,
né? Você não pode também, olha, eu tenho as 2, as 3, as 4, vamos supor que daqui a agenda não tenha ninguém, que a tarde inteira está livre. O paciente vai te falar o horário que ele quer e que ele pode, você não precisa falar, entendeu? Então, você não vai sair falando primeiro. Eles vão falar para você, olha, eu posso na sexta-feira à tarde, a que horas mais ou menos você pode? No início, no final da tarde? E você não falou que tem as 2, as 3, as 4, as 5 e as 6. Entenderam? Você só quer mais ou menos uma direção. E aí você oferece aquele horário que ele está direcionando você. Tudo bem? Ok? Então, marcou desse jeito, vamos lembrar o paciente da consulta. Lembra, a gente não facilitou os horários, então eles já entenderam que os horários ali na clínica são horários realmente difíceis, são horários restritos. E que se ele não aparecer naquele dia, naquele horário, pode ser que a doutora só tenha horário agora para daqui 10, 15 dias. Isso vai atrasar o tratamento dele. Ele tem que entender isso, ele tem que saber disso, vocês têm que falar isso para ele, tá? Você secretária, vocês têm que falar, olha, a agenda da doutora é muito complicada, então eu vou te pedir que se você realmente não puder vir, que você me avise com antecedência, tá? Mas eu vou te lembrar do seu horário, do dia do seu horário da sua consulta, vou te lembrar um dia antes, ok? Mas se você realmente não puder vir e já souber disso, eu peço que você me fala isso com um pouquinho de antecedência, tá? Marcou o paciente, ele já está marcado, ele já está confirmado. Então, você não vai confirmar ninguém. Você vai lembrar aquele paciente daquele compromisso que ele estabeleceu com você no dia que ele marcou pedindo agendando um horário com o doutor e com a doutora. Tá? Então, ele ligou, ele pediu, você ofereceu e ele concordou. Ou seja, a gente entende que aquilo é uma prioridade naquele momento. Então, ele vai ter que aparecer naquele momento. Entenderam? Então, vocês vão lembrar o paciente do dia e do horário marcado. Não é para confirmar. Quando você fala confirmar, você abre uma brecha para ele dizer não. Às vezes ele estava até querendo ir, ele estava até meio constrangido, né? Ai, poxa, será que eu vou? Será que eu não vou? E aí você dá uma brecha para ele. E aí, posso confirmar? Ou seja, e aí, será que você vem? Não, olha, você vem, está marcado no dia tal, no horário tal, tá? Tô te lembrando disso. É mais difícil, dificulta um pouquinho mais, tá? E essa pouca dificuldade faz diferença depois. E ele sempre vai perceber isso. Então, toda vez que ele for remarcar, por exemplo, os horários com você, ele já vai tentar marcar da forma que ele consiga ir. Porque ele vai achar chato, ele vai achar desconfortável, ele vai ficar muito mal, às vezes, de ter que remarcar. Porque ele sabe que isso vai ser um transtorno para você, secretária, para você, recepcionista, que vai ser um transtorno até para ele depois para conseguir remarcar. Entenderam? Então, dificultem sim nesse sentido, tá? De novo, não é para ficar mentindo, não é nada disso. É simplesmente a maneira que vocês conversam, a maneira que vocês estão educando os pacientes de vocês. Isso é simplesmente uma questão de educação. E se você, por exemplo, ainda usa agenda física, que você abre a agenda na frente do paciente, muito cuidado, tá? O certo é que ele não veja a sua agenda também. Porque a gente olha, né? Já aconteceu várias vezes isso. A pessoa abre a agenda na sua frente, você olha e fala, nossa, tem um monte de horário. Você já vê você já corre o olho assim, já vê a semana inteira do doutor. Você fala, nossa, ele tem bastante horário. Nossa, realmente a agenda dele é cheia. Tá? Então, cuidado com isso, tá? Não é para ficar mostrando também. Hoje, a maioria das clínicas, dos consultórios, graças a Deus, a gente usa software, né, no computador, então fica mais difícil do paciente ver. Mas se você tem agenda física, cuidado, tá? Não deixa ficar vendo, não, porque é realmente chato. Isso vai ser muito ruim para vocês, para o trabalho de vocês, que é a marcação, evitar falta, evitar desmarcação, tá bom? Das consultas, ok? Então, primeira coisa é o jeito de marcar. Desse jeito, a gente consegue menos buraco, menos correria e uma agenda mais produtiva. Bom, segundo passo. Quando você lembra aquele paciente do horário e ele vem e você vai remarcar aquele primeiro passo que eu falei lá na frente agora há pouco. Você tem que saber, você tem que dominar os tempos de procedimentos. Quando você domina tempo de procedimento, por exemplo, a doutora geralmente ela demora 1 hora para fazer um canal.
Ela me pede sempre, é canal é 1 hora, é canal é 1 hora, é canal é 1 hora. Nessa 1 hora, muitas vezes, eu consigo sobrar um pouquinho de horário ali. E esses horários a gente chama de horários coringas. Então, por exemplo, tem um paciente marcado com 1 hora lá de procedimento, que é um procedimento de canal. Só que você conversou com a doutora, você já domina, e ela também sabe que você sabe que na segunda ou na terceira sessão, por exemplo, é uma troca de curativo, é um pouco mais rápido, é um procedimento mais rápido, você já conversa com ela também e vê se você pode encaixar alguns pacientes nesses horários, no finalzinho do procedimento, por exemplo, das 2 às 3. Mais ou menos umas 15 para as 3, né? 20 para as 3, você pode encaixar um paciente de dor, que seja uma avaliação, se a sua doutora e seu doutor faz aí uma avaliação um pouquinho mais rápida, né, de às vezes meia hora, 40 minutos e tal, ou para pedir um exame, enfim, né? Então, você consegue encaixar nesses horários. Então, sempre tenta deixar uns horários um pouquinho a mais, para depois, quando você precisar espremer, você tenha essa brechinha. Só que para ter essa brecha também, gente, o paciente tem que chegar no horário. E a doutora e o doutor tem que estar no horário. Compreende como uma coisa puxa a outra? Como uma ação vem atrás da outra, para a próxima poder dar certo, não é? Então, toma muito cuidado com isso. Você tem que dominar o tempo de procedimento, se você pode ou não encaixar, os atrasos dos pacientes e os atrasos dos doutores. Os atrasos dos pacientes a gente consegue controlar. Muito bem. Como? Educando os seus pacientes. Roberta, mas como que eu educo atraso? No começo fica até um pouco chato, confesso. Depois que você vai pegando o jeito e você vai vendo como isso te traz benefícios, você não acha nada chato, tá? Você acha realmente ali que você precisa falar isso pro paciente para já educar ele logo no comecinho. Não é mais legal, não é mais comum você esperar tanto tempo por um atendimento numa sala de espera. Seja médico, seja dentista, fisioterapeuta, nutricionista, o que for, tá? A gente não gosta de ficar esperando. O nosso tempo é muito precioso, todo mundo está sempre ocupado. Não era igual antigamente, né, que as pessoas tinham tempo. Não, todo mundo hoje falta tempo para poder fazer tudo o que quer durante o dia. E quando você faz essa pessoa perder tempo ali na frente, ela vai se sentir lesada, ela vai se sentir mal, ela não vai gostar. Ninguém gosta, tá bom? E aí, como eu já falei agora há pouco, o paciente fica bravo, fica nervoso, fica balançando a perna, fica ali, né, causando ali um desconforto muito grande na sala de espera. E isso, muitas vezes, reflete até nos outros pacientes. Porque a gente sabe, a gente percebe quando a pessoa tá nervosa, tá ali muito tempo esperando, né? Ninguém gosta. Então, como que você controla atrasos de pacientes? Você vai falar para ele, assim, olha, aqui na nossa clínica não é praxe, não é comum o doutor atrasar. Ele está sempre no horário. Então, eu vou te pedir, se você puder, para chegar pelo menos uns 5 minutinhos antes, ou se é a primeira vez, por exemplo, você precisa de um tempo maior, você precisa de pelo menos uns 20 minutos antes para preencher toda a anamnese, conversar com o paciente, fazer todo aquele atendimento presencial, toda a questão do encantamento, né? Toda aquela jornada do paciente ali dentro da clínica que a gente já vai conversar também depois, já conversamos muito aqui também nas lives. Então, tem o passo a passo para seguir. E para seguir esse passo a passo certinho, você precisa de um tempinho. Então, ele tem que vir um pouco antes para você conseguir fazer tudo isso. E o horário que ele está agendado é o horário que ele deve estar na cadeira, já, lá dentro do consultório, conversando com o doutor. Por quê? Porque o próximo paciente, ela dali meia hora, ele também vai chegar, às vezes, um pouquinho antes, se eles são, né, educadinhos ali por você, ele vai chegar um tempinho ali, vai dar um tempo de tomar uma água, de sentar, e logo depois o doutor vai chamar, porque o doutor também estava se preparando nesse momento para atender aquele paciente. Tá? Então, vocês têm que falar para os pacientes, olha, se por acaso você for atrasar, por algum motivo, eu também vou pedir que você me avise, tá? Para a gente poder se programar aqui, para não atrasar os próximos pacientes. Outra coisa, paciente atrasou 10, 15 minutos, se isso vai fazer falta para você e vai atrasar o próximo paciente, tirando a qualidade de atendimento, tirando a qualidade de excelência do doutor fazer um bom atendimento lá dentro, você não vai atender aquele paciente. Ele vai voltar para trás. Roberta, não, mas o paciente chegou lá, eu tenho que atender. Não. Olha,
Você está atrasado 15 minutos, você está atrasado 20 minutos. O meu próximo paciente é daqui 5 minutos, é daqui 10 minutos. O doutor não vai conseguir fazer praticamente nada em você. E vai atrasar o próximo paciente que está no horário. Inclusive, ele já está chegando. Tá? Não precisa, não pode, não tem porquê ficar com vergonha, não tem porquê não falar isso. Tudo é o jeito que você fala. O paciente vai entender que você tá ali zelando pelo horário, por exemplo, se fosse você, né? Olha, e se fosse você? Você ia gostar de ficar esperando aí 15, 20 minutos a mais por causa do atraso de um outro paciente? Não faz sentido, né? Ninguém precisa pagar pelo erro de ninguém. Então, atrasou 15 minutos, o paciente já liga, olha, não vou, né? Você já viu que não vai dar para eu ir, aconteceu um imprevisto, imprevistos acontecem, são muito poucos, mas podem acontecer, né? Olha, eu vou atrasar e eu não vou conseguir ir. A grande maioria dos pacientes já educados, eles fazem isso, eles ligam depois, né, porque aconteceu realmente algum imprevisto, falam, olha, desculpa, eu não consegui ir, eu me atrasei, sabia que não ia dar para me atender, e eu quero remarcar o meu horário. Entenderam? Paciente atrasou, confirmou, você lembrou, ok, estava tudo certo, o paciente falou que vinha, você estava esperando aquele paciente, você vai falar para ele, você vai ligar para ele, ou mandar uma mensagem se ele não atender, né? Falar, olha, seu João, o seu horário era 5, são 5:06, 5:07, 5:05, tá? Eu gostaria de saber se o senhor realmente vai vir, porque a doutora está com a sala preparada, esperando pelo senhor. Então, o paciente vai falar, nossa, que chato, a doutora sabe que eu ia agora, ela sabe que eu estou atrasada, e ela está com a sala toda preparada para me atender. Se ele já foi, se você já atendeu ele sabe que a sala fica preparada para atender. E ele vai falar, nossa, que chato, ele vai se sentir mal, né? Então, ele não vai fazer isso. Muito provavelmente, as próximas vezes, ele não vai fazer isso. Ele vai avisar, ele vai ligar, vai falar que vai atrasar, ou vai falar que não vai falar que quer remarcar, tá bom? Então, eu sempre falo isso. Gente, não precisa ter essa vergonha. Liga para ele. Ele não atendeu, porque às vezes, né, não atende. Eu sei que não vou, tal. Manda uma mensagem. Fala, o doutor está esperando por você. Tá? Façam isso, ok? Depois tem todos os scripts, tudo certinho. Muitas secretárias às vezes me mandam mensagens me perguntando, Roberto, como que eu falo assim? Como que eu falo com o paciente desse jeito? Aconteceu tal situação aqui na clínica, no consultório, e aí eu oriento tudo certinho. Tem um jeito super certo de falar, tem um jeito bem tranquilo também de escrever, tem que usar os pontos corretos, né? O grande problema do WhatsApp hoje para nós é que o WhatsApp não tem entonação de voz, né? Então, às vezes, a pessoa nem tá brava, mas do jeito que ela escreve, parece que ela tá brava, né? Parece que ela tá sendo, ali, tá faltando educação, então, na verdade, não, né? Na verdade, é uma maneira dela escrever, e realmente não passou ali para você o que ela queria passar de sentimento, né? De emoção, tá? Então, muito cuidado com isso. Use as palavras certinhas, as pontuações certinhas, pode usar também aqueles emojis, que é legal, isso causa um grau de familiaridade aí com os pacientes, eu gosto bastante, tá? Então, muito cuidado com o jeito que você escreve as mensagens, tá? Bom, então, você ligou, você marcou, você fez uma ótima marcação. Você fez a questão dos horários, você mostrou para o seu paciente que aquela agenda do doutor e da doutora é uma agenda realmente um pouquinho mais complicada, então não dá para ficar faltando, não dá para ficar remarcando com facilidade. Ele entendeu que a questão do atraso, com relação ao paciente, a gente pode controlar dessa forma, educando eles, que não é legal, que não é bacana, você atrasar, porque você atrasa toda uma agenda até o final do dia. Bom, e o atraso do doutor e da doutora, né? Roberta, agora você me pegou, né? Como que eu vou falar pro meu doutor e pra minha doutora que ele tá atrasado, que ele não chega na hora certa, que ele conversa muito com o paciente, às vezes ele pede um horário e ele sempre se estende, ou ele pede um horário a mais e ele faz a menos, né? Como que a gente resolve isso daí? Bom, isso a gente resolve conversando, isso a gente resolve nas reuniões semanais, isso a gente resolve
mostrando no dia a dia o quanto a clínica, o quanto o atendimento está sendo prejudicado por esses atrasos, tá? Então, isso não deve ser comum na clínica de vocês. E eu converso muito com os doutores sobre isso, né? Cheguem no horário. O certo é chegar quando você tem alguém, né, um auxiliar, que prepare toda a sala para você, que você realmente tenha tudo ali na mão, é só colocar o jaleco, o gorro, a máscara, a luva e mandar ver. Tudo bem você às vezes chegar 10 minutinhos antes, né? 5 minutinhos antes. Mas o ideal é que você chegue pelo menos de 20 a meia hora antes de atender o seu paciente, para você também se preparar. Eu falo tanto isso para vocês, né, secretários, que a gente tem que se preparar para atender o paciente, que ele tem que chegar, você não pode estar descabelada, suada, que acabou de varrer lá na frente. Você tem que estar composta para poder conversar com ele, tranquila. A mesma coisa o doutor e a doutora lá dentro. Ele tem que sentir que tudo foi preparado para ele chegar naquele momento. E ele é importante, e ele não é só mais um. Isso é o diferencial da sua clínica. Isso é o diferencial do seu consultório. Você não é só mais um, né? O seu paciente não é só mais uma boca ali, né? É uma pessoa que vai voltar, que vai fidelizar, que vai trazer outras pessoas também, tá? Então, muito cuidado com relação aos atrasos dos doutores também. Vocês, doutores, doutoras, né? E vocês, secretárias também. Quando vocês fazem um treinamento desse, vocês conversam muito com os seus doutores, né, com o seu gestor, vocês têm essa liberdade também de conversar, tá? Não é para ficar, doutor, você está atrasando, hein? Não, mas fala, olha, doutor, geralmente quando acontecem esses atrasos, atrasa muitos pacientes, eles ficam reclamando para mim aqui. Que horas que o doutor vai atender? Que ele está demorando. Por quê? Os pacientes, eles não falam para a gente lá dentro, né? Mesmo que você esteja super atrasado, eles entram, parece que nada aconteceu. Roberta, mas por que eles fazem isso? Eu nunca entendi isso. Gente, dentista não é, né, o melhor lugar que você queira estar. Então, você já entra com medo, você já entra com receio do próximo procedimento que vai fazer, você muitas vezes nem sabe o que vai ser feito, o paciente não sabe o que vai ser feito, ele já entra com receio. Então, ele não vai achar, você está atrasado, você mesmo... São poucos, né, que fazem isso. Bravos, assim, logo ali dentro do consultório com a gente. Eles vão descarregar mesmo lá na frente, na secretária, da recepcionista, tá? Então, nas reuniões semanais, conversem muito sobre isso, se vocês têm esse tipo de problema, tá? Se não tem, maravilha, se vocês conseguem controlar dessa forma, com essas brechas de horários, né, com esses horários coringas e tal, maravilha. Mas se vocês não conseguem isso ainda, eu acho que uma boa conversa com os doutores, com os gestores, isso daí já vai funcionar muito, tá bom? Então, sem buracos na agenda, porque você confirma, porque você marca muito bem, porque você lembra os pacientes, você insiste, mostra para eles que é difícil remarcar. Vocês têm domínio do tempo de procedimento, o doutor e a doutora também têm esse domínio de tempo de procedimento. Não tem como ter uma agenda tão ociosa ou tão corrida. Acontece, sim, em alguns horários, né? Verdade, né? Então, acontece, sim, em alguns horários, mas é difícil, não é uma praxe, né? Não é uma rotina da clínica ter esses tipos de atraso. Antigamente, ok, você ia numa clínica quando não tinha muita opção, né? E aquele doutor e aquela doutora, você queria muito tratar com ele, porque ele era o doutor da cidade, você ficava lá 1 hora esperando. Hoje a gente tem muita gente no mercado. Hoje tem muitas clínicas, tem muitos consultórios, tem muitos doutores e doutoras maravilhosos por aí, tá? E quem zela pelo relacionamento com o seu paciente e quem zela por tudo isso que eu tô conversando aqui com vocês, são os que estão crescendo. Aí, vem as pessoas para mim, né, nos cursos e tal. Roberta, eu não entendo por quê. Eu fiz tantas especializações, eu comprei material, eu tenho equipamento, tal, e eu não tenho uma agenda, não consigo crescer. Por quê? Muitas vezes o gap tá aí, né? O buraco tá aí, o ponto cego tá aí, na questão do relacionamento com o seu paciente. Muitas vezes você é ótimo, né, naquilo, você é ótima na técnica, mas você atrasa demais.
Às vezes você coloca outras, você é doutor, você é doutora, né? Você coloca outras prioridades naquele momento. E aí você deixa os pacientes esperando. E eles não gostam. Você pode ser ótimo, mas existem muitos outros doutores ótimos também, né? E aí a coisa acaba não fluindo, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, agenda sem correria e agenda produtiva. É possível? Sim. É muito possível seguindo esse passo a passo aqui que eu tô falando com vocês, tá? Que não é difícil, né? Que vocês podem colocar aí logo amanhã, já. Você, secretária, você recepcionista, já dá uma olhada ali na agenda, já conversa com o seu doutor sobre os pacientes, anota. Quem tem software, mesmo quem não tem, na frente do nome do paciente, coloca o procedimento que vai ser feito e quanto tempo você precisa. Hoje a gente tem, por exemplo, uma ferramenta na nossa mão, que é o WhatsApp Business, por exemplo. Por que eu estou lembrando disso agora? Porque, às vezes, a pessoa, você fala assim, você, secretária, fala assim para o seu paciente, olha, eu vou só lembrar um paciente aqui de uma consulta e qualquer coisa eu te ligo, tá? Daqui a pouco eu te ligo. Você nunca fala qualquer coisa, ou você fala, olha, eu te ligo hoje ainda, me dá 15 minutos, me dá 20 minutos, ou senão, olha, eu preciso falar com o doutor e eu só vou conseguir falar com ele no final do dia e eu vou te ligar no final do dia. E aí você vai ligar, com certeza, no final do dia. Mas o que acontece? Muitas vezes, pela correria, acaba passando, você acaba esquecendo daquele paciente. Isso acontece demais. É uma das maiores reclamações que a gente tem hoje de pacientes em clínicas que tem, assim, uma agenda, ou tem mais profissionais trabalhando, às vezes tem uma secretária só, e às vezes acaba não dando conta. Você acaba esquecendo daquela pessoa. E muitas vezes aquela pessoa pode ser um paciente potencial, pode ser um paciente indicador, né? E você perde mesmo, tá? Ele vai embora, ele vai para outro e não tem conversa. Então, por exemplo, o WhatsApp Business, hoje, ele tem aquela questão das etiquetas. Então, você pode etiquetar as conversas, você coloca lá, etiqueta vermelha. São pacientes que você precisa conversar, que você precisa ligar, que você precisa resolver. E quando você passa ali na tela do seu computador ou do seu celular, você consegue ver que você tem ainda aquelas pendências no final do dia. E aí você não esquece daquele paciente, aí você liga e você consegue agendar aquele paciente, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Muitas vezes a gente, né, eu falo, olha, vamos lá, vamos buscar aqueles pacientes antigos, vamos remarcar, vamos fazer fidelização, vamos buscar a lista de espera, tem clínicas que tem lista de espera, né? E aí você se esquece muitas vezes daquele paciente que ele poderia estar numa lista de espera, ou você poderia até remarcar ele, ou marcar ele num horário de uma pessoa que desmarcou, que remarcou no dia anterior, tá bom? Então, usem as ferramentas a favor de vocês, tá? Mas depois a gente vai falar também, eu sempre falo muito aqui com vocês sobre a tecnologia, como a gente pode usar aí essas ferramentas para ajudar no nosso dia a dia. Ok? Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Depois vocês me mandam, né? Às vezes vocês ficam meio, assim, de perguntar aqui, mas depois meu direct, né, chove de perguntas. Bom, mas fiquem à vontade, tá? Respondo todo mundo, fiquem tranquilos. E ó, quem tá gostando dessa live, tem quem tá gostando aqui das dicas do nosso intensivão, né? Começou hoje, estamos aqui só no comecinho ainda. Faz um print aí da sua tela, me marca, viu? Compartilha essas lives com suas amigas, você que é doutor e com a doutora, com pessoas que vocês conhecem que passam pelas mesmas dificuldades, você secretária que conhece outras aí também, tá bom? Eu acho que isso vai fazer muita diferença no dia a dia de vocês, tá? Bom, lembrando vocês, então, que amanhã a gente continua, amanhã tem mais aula aqui no nosso intensivão, tá? Espero vocês, e qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês vão me mandando aqui. E tem uma outra novidade esse ano, viu? Que eu vou conversar com vocês melhor depois sobre isso, mas se vocês quiserem, se tem alguém aqui que quer fazer uma live comigo ao vivo, tá? Uma mentoria, eu vou abrir essas vagas, tá? São vagas limitadas pelo nosso dia, pelos nossos horários, enfim, né? Eu trabalho na minha clínica também, então eu preciso, né, me programar certinho com vocês para trazer qualidade. Por isso que vocês precisam se inscrever para essas aulas de mentoria, tá? Então, se você tem interesse, depois eu vou mandar o link, provavelmente vai estar lá na bio, né? Eu vou deixar o link lá para vocês. Aí eu vou mandar um formulário e vocês vão fazer a inscrição,
Ah, tá. E tem no Telegram também, viu, gente? Então, vocês que não entraram, entrem lá no nosso grupo de Telegram. Lá vocês vão receber todos esses recados, tudo bem? Tudo que eu dou, os recadinhos aqui lá tá mais detalhado e tal, ok? Ah, outra coisa importante, eu sempre deixo... tá, já vou ver aqui, viu, Daisy? Eu sempre deixo as lives gravadas. Nesse intensivão, eu não vou deixar a live gravada, tá bom? Podem ficar tristes comigo, pode chorar, eu não vou. É igual quando o paciente pede horário, eu não tenho. Não tem, não dá, tá bom? Não vou deixar gravada, porque a minha intenção é realmente que vocês assistam aqui comigo, tá? Pra gente fazer, é aquele negócio, depois é nunca. Ah, depois eu vejo. Ah, depois eu assisto. Ah, depois eu marco, né? E o depois vira nunca. Tudo bem? E também, outra novidade que eu acho que vai ser muito bacana para todo mundo, principalmente se você, a gente se identifica, eu me identifico muito com mulheres dentistas, né? Que assim como eu, tem casa, tem família, tem filhos, e tem um consultório, tem tudo isso para ajeitar, tudo isso para a gente organizar a nossa vida com as nossas secretárias, né? A gente está montando também uma comunidade lá no Facebook, que vai ser bem bacana. A gente vai conversar bastante sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas dificuldades juntas, nós, dentistas, mulheres, junto com as nossas secretárias, tá bom? Então, vamos lá, Daisy. Eu sou dentista e também é minha auxiliar no paciente pelo WhatsApp. Tá, não entendi muito bem a sua pergunta, Daisy. Dentista e auxiliar. Você também, entendi. Você é auxiliar também. Como falar com o paciente pelo WhatsApp sobre agendamento ou quando ele desmarca a consulta. Olha, Daisy, se você é sua auxiliar, eu sei que tem muitas dentistas, conheço várias, tá? Várias dentistas que não têm secretária, né? Ou que não tem auxiliar, enfim, a gente acaba fazendo de tudo um pouco. Não tem problema nenhum, eu acho, você conversar com os seus pacientes como a sua secretária conversaria, ok? Porque, inclusive, tem uma live que eu vou conversar com vocês sobre isso, que é assim, Roberta, mas eu não tenho secretária, e nem pretendo ter, né? Para que, então, que eu vou me preocupar com isso, me preocupar com um treinamento, me preocupar com as coisas que você ensina, ou as coisas que eu devo saber sobre recepção, sobre a parte da secretária? Porque você é tudo, né? E se você é tudo, você tem que saber também. Até porque, se um dia você tiver uma secretária, que você tem que ter, que você vai ter uma secretária, porque você vai crescer, você vai ter mais dificuldades aí para gerenciar tudo, e se você acaba fazendo de tudo, você acaba perdendo também, né? Conforme você vai atendendo bastante, vai aumentando sua carteira de clientes, você vai perdendo até um pouco de qualidade. E aí você começa a se incomodar com isso. Então, você percebe que você precisa de ajuda. E quando você percebe que você está precisando de ajuda, é porque você está crescendo. E fica tranquila, porque você vai sim conseguir dar conta, né? De pagar uma secretária, de pagar depois uma auxiliar, tá bom? Então, não se preocupa com isso. Eu acho que você tem que falar com o seu paciente como a sua secretária falaria. E tudo isso que eu tô conversando aqui com você, tá? Olha, você sabe que a minha agenda é difícil, você vê, né, que eu que acabo fazendo essa parte também de marcação e eu preparo tudo para te atender. Então, se eu estou preparando tudo para te atender, né, eu estou perdendo tempo se você não vier na sua consulta. Então, eu vou te pedir, paciente, né, que se você realmente não vier, que você me avise com antecedência. Eu acho que, por exemplo, nessa condição, você pode conversar com o seu paciente de uma forma muito mais aberta. E você sabe de uma coisa, viu, Daisy? A gente tem que conversar com os nossos pacientes na real. Como as coisas acontecem. Eles têm que entender, eles têm que saber que você sabe que ele está faltando. Ele tem que saber que você sabe de tudo que está acontecendo aí na recepção, que você domina a sua clínica, que você domina o seu consultório. Tá? Então, não é assim, vou faltar porque a doutora nem vai perceber que eu faltei. É tanta gente que vai lá que ela nem vai perceber. Né? Eu nem vou pagar, porque nem vai perceber que eu não vou pagar. Eu não vou acertar, vou falar que volto depois, porque se eu não voltar, ninguém vai me cobrar. Entenderam? Então, não é assim que funciona. Falem a verdade. Eu faço tudo aqui na clínica, né? Eu tô me ajeitando, eu tô me preparando para contratar, mas eu faço, então, eu vou te pedir a sua ajuda. Será que você pode me ajudar?
a não faltar, se você pode me ajudar a não atrasar, tá? Fala assim, manda áudio, não tem problema, tá? Entenda os seus pacientes como pessoas que são seus aliados também, tá? Que são pessoas, assim, que podem te ajudar. Eles vão te ajudar. Eu falo muito isso, as meninas até riem demais quando eu falo isso, mas olha só, ninguém hoje pega a pessoa na rua, né, e coloca dentro da sua clínica e fala, abre a boca aí que eu vou te tratar, né? Ninguém obriga ninguém a tratar ninguém. Essas pessoas não estão indo lá no seu consultório, na sua clínica, obrigadas. Elas estão indo porque elas querem o seu trabalho. Elas querem você mexendo na boca delas. Elas querem ser atendidas pela sua secretária, pela sua equipe. É vontade dela estar ali. E se a vontade dela estar ali, você tem que respeitar isso, falar o que acontece de verdade. Tá? Tudo bem? Entenderam então, gente? Tudo bem? Mais alguma pergunta vocês têm? Então, ó, não se esqueçam, viu, Deise? Até se você quiser também, é bem legal, se você ainda estiver por aí, quiser fazer uma mentoria aí, acho que a gente pode conversar bastante. Eu acho que eu posso te ajudar bem mais, tá? Então, façam as inscrições, se vocês quiserem, se sentirem à vontade, pra gente fazer essas mentorias aqui ao vivo, ok? Mas tudo isso depois a gente vai conversar certinho, vou mandar. Entrem lá no grupo do Telegram, que vocês vão saber todos esses recados bem detalhados. Vou mandando aqui também, pelo Instagram, pelo Facebook. Tá bom, gente?